freudiano ou neurótico? Graciela Brodsky. Para começar, peço desculpa por não poder apresentar um desses apaixonantes casos, plenos de ensinamento teórico e clínico. Pelo contrário, irei expor um caso, de todos os pontos de vista, trivial. Se o escolhi apesar de tudo, é por oferecer a possibilidade de uma dupla reflexão. Em primeiro lugar, ele permite ilustrar o efeito devastador das intervenções qualificadas por Lacan como sistemas obsessivos de sugestão e, em segundo lugar, oferece-me ocasião de repensar minha posição de analista frente a um paciente que interrompeu o tratamento ao cabo de 7 meses. No meio psicanalítico venezuelano, dominado, na universidade, por uma psicologia do comportamento influenciada por Skinner, e, na associação psicanalítica, pela teoria kleiniana, acontece-nos muito frequentemente receber pacientes que já conhecem os laboratórios de modificação do comportamento, sessões de grito primário, gestalt terapias ou terapias bioenergéticas, até mesmo psicanálises kleinianas, incessantemente. Eles apresentam então uma constelação de sintomas tão particular que evoca alguma colagem composta dos sedimentos de cada uma dessas psicoterapias. Chega-se a cismar como seria tal ou qual pessoa antes de empreender o primeiro tratamento. Assim, encontram-se melancólicos que após algumas sessões de análise se revelam histéricos, perversos que são apenas obsessivos, e obsessivos que foram fóbicos. Todas as vezes fica-se espantado com a leviandade ou inocência com que falam os psicoterapeutas, ignorantes do poder do instrumento que manejam alegremente. Já há algum tempo cuidei de uma mulher jovem, com 26 anos, cuja história ilustrava bem claramente o que acabo de dizer. Nesse caso específico, a paciente tinha seguido 6 anos de terapia de grupo antes de vir consultar-me. Aos 19 anos de idade, essa moça deixa, pela primeira vez, os pais para morar com uma tia a fim de estudar na universidade. Ela entra em depressão, são suas palavras, chora, não quer sair de casa, sente-se angustiada, tem medo da solidão, dos desconhecidos, da obscuridade, das baratas, é tomada de pânico à ideia de passar nos exames, hesita em prosseguir seus estudos. Consulta então um psiquiatra que, segundo ela, faz psicanálise freudiana de grupo e rapidamente pronuncia a sentença: você, o que tem é um problema de ambivalência. Ele suprime os calmantes que ela tomava, dizendo-lhe ser isso uma conduta infantil, e lhe dá o conselho de prosseguir nos mesmos estudos, pois suas dúvidas não eram objetivas, porém provenientes de sua ambivalência. Ele prescreveu uma terapia de grupo, assim descrita pela paciente: vou lá 2 ou 3 vezes por semana. O doutor projeta diapositivos ilustrando diferentes situações: ciúme, inveja, agressividade. O grupo comenta em seguida o que sentiu na projeção, e o doutor interpreta os comportamentos neuróticos de cada um. Como é fácil imaginar, a paciente aprendeu muito ao longo esses 6 anos, por exemplo, que ela tem um tipo de comportamento agressivo contra o pai, que sua tendência é reproduzir um estereótipo familiar, consistindo em deixar correr as coisas e não tomar decisão, que ela mostrava comportamentos regressivos como comer demais e fumar. Sobretudo, ficou sabendo que não tinha vontade, não dominava suas emoções e por esse motivo não podia enfrentar corretamente a realidade. Poderão objetar-me neste passo que tomei ao pé da letra o que certamente não é senão uma versão deformada pela paciente das interpretações do terapeuta, que aliás não conheço, e de cujas boas intenções não tenho motivo para duvidar. Não ponho em dúvida o que disse o terapeuta, nem o que ouviu a paciente. A resposta de Freud aos que o acusavam de ignorar a realidade do sonho, contentando-se com um relato indiscutivelmente deformado, é suficientemente clara e posso invocá-la em meu favor. Trata-se ao contrário de detectar o efeito de certas práticas psicoterápicas a despeito de suas boas intenções, efeito que me permitirei qualificar de enganador porque não é senão o do discurso do mestre. Isso obriga à reflexão. Se o discurso do mestre engendra mesmo um efeito de submissão, ele comporta implicitamente na sua própria formulação, como escreveu Lacan, sua impossibilidade. O terapeuta mestre fracassa, porque o desejo, ineducável, insiste. E o psicoterapeuta enganador é enganado, pois é o único a crer na verdade do que diz. O paciente, mesmo submisso, espera, esmagado sob o peso de seu desejo. Isso é particularmente evidente no caso dessa paciente que após 6 anos de reeducação emocional, longe de enfrentar corretamente a realidade, coisa esperada pelo terapeuta, não conseguiu senão substituir os sintomas, fóbicos sem dúvida, de seus 19 anos por outros, aparentemente obsessivos. É tão verdade que, ao consultar-me, a paciente se queixa de um problema de ambivalência, lembremos as palavras do terapeuta 6 anos antes.
No momento em que vem me ver, ela tem um pretendente que verdadeiramente não tem sua aprovação total. Não sabe o que fazer, casar rapidamente ou romper, e esperar outro, porém ela quer tomar uma decisão rápida porque o pretendente não vai esperar muito tempo. A interpretação dada pelo terapeuta é, com certeza, que ela rejeita inconscientemente os homens, por isso é que descobre tantos defeitos no pretendente. São ciladas do inconsciente. Diz-lhe o terapeuta. Assim informada, ela decidiu não cair nessa, e conservar o noivo, se bem que, no começo, em verdade ele não lhe agradava, pois é feio, gordo, calvo, mas tem uma posição muito boa, e, no meio em que vive a moça, não é fácil encontrar candidatos tão bons. Além disso, todos lhe dizem que é uma escolha excelente, evidentemente, seu terapeuta lhe mostrou que ela rejeitava esse homem por causa dos conflitos dela. Entretanto, não se sente segura, não sabe se deve ou não casar. Decide renunciar ao grupo, cuja resposta ela já conhece, e pedir-me ajuda para ver com clareza. Após várias entrevistas preliminares, e muita hesitação de minha parte, concordo com sua demanda. O que me decide é uma pergunta só que, parece-me, visa não o ato, mas o ser. Há alguma coisa, uma coisa só, que ela não compreende e para a qual felizmente não obteve resposta nem do grupo nem do terapeuta. Sucede que, ultimamente, o noivo mudou. Depois das evasivas do começo, ele está ficando desagradável, ele se afasta, e ela receia perdê-lo. Por que será que eu procuro, pois não sei mesmo se ele me interessa? A esta pergunta que decidi escutar. No decurso dos 7 meses do meu atendimento, inúmeras vezes precisei escutar suas queixas sobre sua indecisão e os argumentos sobre sua ambivalência. A única função a meu alcance, parecia-me evidente, era esperar. Era preciso usar minha passividade, e resistir à demanda para que o movimento do desejo, abafado pelo excesso de respostas, pudesse se desdobrar de novo. Era preciso, pois, deixá-la falar, ainda que o seu dizer fosse composto só de perguntas deste gênero: que acha você disso? Devo chamá-lo? Qual é a sua opinião? Por que ele faz isso comigo? Quando um dia lhe respondi: e você, que é que você quer? Obtive uma primeira resposta significativa: que importa o que se quer? Posso querer casar-me com um pobre coitado, e ser desgraçada toda a minha vida. Não parecia isso uma pista capaz de conduzir-me, para além de sua questão sobre a conveniência de seu casamento, a seu desejo de cometer uma inconveniência, sobretudo depois de dissipada a ilusão de um casamento conveniente, tendo o noivo imposto a condição de separação de bens? É provável, sobretudo, levando-se em conta o fato de se terem os acontecimentos precipitado a partir desse momento. Na sessão seguinte ela chega já se queixando de uma recaída, de fazer coisas que não fazia há anos. Passou os últimos dias, diz ela, a imaginar-se vivendo um romance de amor. Olhava a televisão, depois se deitava para imaginar sua história. Fazia isso na adolescência, lia Cor Entelado e, depois, sonhava. Não fazia mais isso por saber que era ruim para ela viver num mundo irreal, mas, acrescenta, é como se pouco me importasse sabê-lo. Sinto-me pior cada dia. Essa censura ocupa todas as sessões seguintes até avisar-me que, por razões econômicas, vai interromper momentaneamente sua análise. Não mais a revi. É tudo. Anunciei um caso trivial, e convirão que este é um deles, mas apresenta o interesse de mostrar claramente o efeito de doutrinação e de sugestão, ao mesmo que o fracasso na reeducação do desejo, de certas práticas psicoterápicas extremamente espalhadas em nosso meio. Não obstante, seria fácil demais explicar este caso referindo-se unicamente às consequências da primeira psicoterapia. Eu concordara com a demanda de análise formulada pela paciente, o que implicava de minha parte uma aposta a seu favor. Foi ela quem interrompeu a análise, portanto eu devia poder falar sobre isso. Eu devia ao menos poder responder à pergunta: por que ela a abandonou no preciso momento em que, segundo penso, ela iniciava? É certo que com o deslocamento de sentido entre me convenha e a inconveniência alguma coisa no tocante ao desejo se formulara, além do princípio do prazer surgira, alterando o equilíbrio homeostático mantido pela dúvida, agindo como sintoma. Mas bastará isso para dar conta da escapadela que não pude evitar? O analista deve ter a coragem de ocupar sua posição no lugar impossível e de saber agir a partir daí. No caso que estou expondo, alguma coisa se malogrou. Não sei se tenho a resposta certa, mas adianto isto: quando a paciente declarou que passa o tempo a sonhar, que sabia que isso era ruim, mas que pouco lhe importava, respondi dizendo: alegro-me com isso. Está aí.
Eu tinha querido o melhor que houvesse, para ela. Eu queria o seu bem, mas o bem, evidentemente, dos que não têm medo do desejo. Não fui tentada a lhe recomendar o famoso remédio freudiano? Porque, já que eu conseguira manter secreto o meu desejo, de modo que o significante pobre coitado pudesse surgir, primeiro indício de um objeto ainda imaginário, me apressei de dar uma resposta, precipitando assim a conclusão e trocando minha posição pela da paciente. Pois é evidente que, por minha intervenção, coloquei-me em posição de demanda diante dela. Lacan diz, o desejante não pode dizer nada de si mesmo senão se abolindo como desejante, porque, a partir do momento em que diz, ele passa ao registro da demanda. Não é fácil ocupar o lugar do morto. Dessa vez, eu não pude. Falei em nome de meu desejo de tratar, quis ser levada em conta, e consegui, porque a paciente deu como razão da interrupção da análise a necessidade de dinheiro para sair de férias com o noivo. Ela apenas estava respondendo à minha demanda. Para eu continuar a alegrar-me, ela me oferecia uma vitória do amor. Não é somente a partir de sua posição de agente do discurso do mestre que o terapeuta, cego quanto a seu desejo, tenta domesticar o desejo do outro. Falando a partir do lugar do mestre, o terapeuta nada quer saber da castração. Há uma posição sutil que o analista tende a ocupar, a de agente do discurso da histérica. Creio que foi meu caso. Minha intervenção não era nem uma interpretação nem uma hesitação, mas um lapso. Como a histérica, falei sem saber o que eu dizia, falei do lugar do cifrão, esquecendo que o desejo do analista nunca é o cifrão do analista. Querendo escapar do mestre, produzi um saber sobre como a vida vale a pena de ser vivida, tão opressivo quanto a escravidão da ambivalência. A paciente, interrompendo a análise, sancionou a resistência de seu desejo à minha demanda.